Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, jovenzitos e jovenzitas. Como estão todos vocês? Todo mundo bem aí? Mais uma live no nosso domingão, né? O nosso domingão do Faustão aqui, né? Mais uma livezinha para a gente falar um pouco mais sobre Elixir, ou o nosso querido Elixir, né? Já que a gente está no Brasil, é uma linguagem brasileira, bota todo aquele discurso que eu já falei, né? Então, o nosso querido Elixir, uma boa noite a todos vocês que já estão aí no chat, né? Léo Cavalcante, Citrus, divulguem aí a live para seus amigos também, tá? Para a galera entrar. Boas-vindas, Nugget. Peço desculpas aí pela minha voz, já de antemão, tá? Eu tô com uma gripe desgraçada aqui, que resolveu me derrubar nesse final de semana, mas a nossa live de domingo, ela não pode passar em branco, ainda mais por ser a nossa última live aqui desse evento, né? Não é a nossa última live do canal, para tristeza de alguns e alegria de outros, né? A gente vai continuar com esse cronograma de lives, mas um pouco mais espaçadas. Mas é a nossa última aqui do Learn for Elixir. E para quem não sabe, né, é um evento que aconteceu agora durante todo o mês de outubro. E deixa eu até ver aqui com quantas estrelas a gente está lá no GitHub. A gente está com 266 estrelas. Caso você ainda não tenha dado a sua estrelinha aí no repositório, acessa, coloca a estrela, dá uma lida também, tá? E aí consuma todo esse material que o pessoal preparou com muita paixão aí, né, e muito trabalho para vocês aprenderem Elixir. Já vai aqui o meu agradecimento então a Nomads, né? A gente teve a última live aí falando um pouco sobre nomadismo digital, também sobre a UBL, né? Quem está hosteando aqui o evento, a Kumbuka, que é uma outra empresa patrocinadora. A gente conversou lá na segunda live com eles, né? Descobrimos que a Terra é em formato de Kumbuka também, né? Mas a gente entendeu um pouco mais de como eles utilizam o Elixir no dia a dia. E claro, a UTF-PR, né? Nas pessoas aí do Adolfo e, se não me engano, do Wesley, que criaram aí o conteúdo. Com esse agradecimento a essas pessoas, a essas empresas, vai o agradecimento aí a todos os mentores, tá? Inclusive o Douglas, que vai estar conversando com a gente daqui a pouquinho, né? Que estão mantendo esse evento, que estão revisando aí as pull requests que o pessoal está fazendo, que estão tirando dúvidas lá pelo Discord e que estão fazendo isso acontecer. Eu sei que o Learn for Elixir vai continuar, né? O repositório não vai ser fechado depois aqui dessas lives, né? Então vocês podem ainda continuar aprendendo um pouco mais sobre Elixir. Para a gente começar aqui a nossa noite, eu vou mandar um link aqui no chat, tá? Para vocês responderem algumas perguntinhas básicas. Esse formulário é um formulário aí do Prof. Adolfo, tá? Ele está fazendo uma pesquisa com base no que a gente fez aqui no Learn for Elixir, principalmente com os live books. Então, se vocês puderem responder esse formulário Google até o final aqui da nossa live, eu vou ficar muito agradecido e a gente vai estar divulgando também nos próximos dias aí para a galera que participou preencher. Além disso, eu fui incumbado aqui pelo grande Camilo, que eu acredito que ainda não está aqui na live, mas daqui a pouco deve aparecer aí para dar um oi também, para dar um spoiler para quem está assistindo, tá? Então deixa eu catar aqui a imagem. O spoiler é esse, né? Rinha de Algoritmos 2023. Pediram para eu mostrar essa imagem e no final da live, quem sabe, dar algumas informações a mais para vocês. Então fiquem aqui com essa imagem, fiquem até o final da live, que a gente vai conversar brevemente lá sobre o que vai acontecer, sobre o que é esse troço de rinha de algoritmos, né? Lembrando que é um spoiler. Então, o que vem aí pela UBL também. Mas, bom, chega de enrolação, né? Chega de enrolação. Ó, o Camilo tá aí no chat, né? Já mandou um oizinho. Né? Chega de enrolação, vocês devem estar cansados pra caramba já
né, todos os finais de semana ouvindo a minha voz, e hoje ainda uma voz fanha, né, uma voz estranha, ainda que eu não estou inspirando agora, porque senão ia ser uma sacanagem, né? Então, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Douglas, que vai conversar e vai mostrar um pouco na prática aí como funciona esse tal de Fênix, né, que a gente falou lá nas primeiras lives, foi falando, e agora sim, né, uma prática utilizando esse framework, né? O Douglas me corrige depois se eu estiver falando besteira aqui, mas vocês vão aprender um pouquinho sobre esse carinha. E Boas-vindas, aí, Douglas. Matheus? Tudo bom? Opa, tudo bom? Salve pessoal do chat, salve Matheus. Viram ali que eu trouxe meu fã-clube hoje. Eu vi que o pessoal tá te chamando aí. É bacana essa galera chegar aqui no chat também, né? Porque é algo que tanto eu quanto o Camilo, mas o Camilo principalmente, curtimos é essa integração entre comunidades, entre conhecidos, né? Então, cada vez mais pessoas chegando aí é mais bacana e até, quem sabe, um dia estarem aqui também, né? Fazendo alguma coisa prática e tudo mais. Bom, sinta-se à vontade aí, Douglas, te apresenta para a galera, né? E pode começar depois a colocar a mão na massa no Phoenix, já que me corrigiram aí no chat. Bom, show. Prazer, pessoal, galera. Meu nome é Douglas. Eu sou estudante de engenharia de software, já atuando na área ali. Atualmente trabalhando em alguns projetinhos open source, também dev na Just Travel, uma empresa aí que está no mercado de turismo, vendendo ali hotelaria, passagens aéreas, tickets. Então, a gente está sempre ali fazendo esse trabalho de engenharia, integrações com API e tudo mais. E é melhor, pô, Phoenix basicamente o tempo todo, né? Então a gente pode iniciar já, pode ser, Matheus? Bom, o Pode sim. requisito. Compartilhado a tua tela aí. Bom, Qualquer coisa, pessoal, mandem as perguntas aqui no chat, eu vou estar acompanhando, vou estar separando, e a qualquer momento eu interrompo o Douglas aí com alguma pergunta, ou lá no final a gente tira essas perguntas também. show. Então, requisito para a gente criar uma aplicação Phoenix, primeiramente Elixir, né? Aqui eu vou estar utilizando a versão 1.15, mas se tiver ali 1.14, 1.13, tá aceitável ali, não tem problema. A gente vai também precisar ali do Postgres. Eu utilizo o Docker para executar o Postgres, quem não tem aí precisa. E também, claro, do Phoenix, a gente precisa baixar o Phoenix aqui no site dele, no Getting Started. Vai ter aqui uma partezinha de installation. Basicamente, ele só precisa rodar o mix local hex e também, aqui mais para baixo, o mix archive install hex phxnew para estar instalando ali o Phoenix na sua versão 1.7.9. A partir da 1.7 ele já serve, tranquilo, e podemos já iniciar na criação do projeto com o comando mix phxnew para criar todo o projeto novo. Passa um nome, no caso hoje a gente vai fazer um microblog ali, uma cópia do Twitter, já que o Twitter não existe mais, a gente pode utilizar o nome dele, né? Então vamos lá, utilizar o nome blog aqui para não levar processo. E aqui eu vou passar alguns argumentos. Como a gente quer só criar uma API, o Phoenix ele é um framework que vai criar toda ali uma estrutura de front-end, back-end, e-mail, tradução, um arquivo de imagem. Então a gente não quer nada disso, a gente vai criar apenas a API REST mesmo. Então eu começo aqui passando o argumento no assets para remover todas as imagens. No HTML, que não queremos nada de front-end. Podemos também utilizar o noMailer para remover qualquer tipo de dependência de e-mail. E o noGetText para remover coisas relacionadas à tradução. Ele pergunta se a gente quer instalar as dependências, eu vou responder que sim. Ele baixa as dependências e já vai compilar também elas, ficar tudo pronto. Esse processo aí leva alguns segundos, minutos, se o processador da gente ajudar. É nesse momento que está todo mundo acompanhando e derruba, né? De todo lugar que baixa, aí se baixa algum pacote ou o PC vai de Americanas, né?
Pode rolar esse problema. Beleza, criado. Aqui o próprio Phoenix ele já indica alguns comandos que a gente vai utilizar. Então, primeiramente eu vou acessar o projeto e vou abrir no meu editor de código aqui. Quem foi teimoso aí e mudou a senha do Postgres, mudou o usuário do Postgres, é necessário uma configuração aqui no config. O config ele vai salvar no Postgres no Postgres não, no Phoenix. O config ele mantém todas as nossas configurações de dev, de prod, de teste e um geralzão aqui também, uma configuração geral. O que a gente quer aqui é mudar o dev. Então, no caso o meu Postgres ele utiliza Postgres mesmo, então eu não preciso mudar mais nada aqui. Já podemos voltar para o terminal aqui e criar o nosso banco com um mixact.create. Vai rodar ali vai compilar o projeto de novo, se tiver alguma coisa que mudou, e beleza, banco criado. Simples assim, um framework fácil, a gente não precisou instalar nada, mexer em nada, já está rodando a aplicação, já dá para executar com isso aqui. Aqui depths nós temos todas as nossas dependências, não é importante para a gente mexer, em comparação a uma das linguagens mais conhecidas aí, o JavaScript, é a nossa Node Modules, essa aqui. Então, lib vai ter toda a nossa aplicação, é separado em dois contextos. Contexto web, onde vai ter toda a parte de front ali, rotas, e se for uma API que tenha front-end, vai ter tudo aqui, todo o HTML vai ficar aqui. E no contexto que não tem web, é a nossa regra de negócio. Todos os nossos esquemas que vão definir no banco de dados, toda a lógica vai ficar aqui em blog. Priv, a gente tem alguns statics, ele gerou mesmo passando no assets, mas tranquilo, a gente não vai utilizar. E tem o nosso repo com as seeds, que podemos executar algumas criações dentro do banco e também as nossas migrations. Então a gente já pode partir para a criação das migrations. No Phoenix, assim como todo framework, toda linguagem, ele funciona da mesma forma as migrations. Nós vamos utilizar aqui duas, com o comando mixact.gen.migration. Nós podemos adicionar uma tabela de usuários, sempre separando por underline. Se colocar if em qualquer outra coisa, o Phoenix vai reclamar. E add, eu estou dizendo que eu quero criar uma tabela, mas pode ser create também. Só o indicado é, se você usar o create, que seja create para o projeto inteiro. E também vamos utilizar uma tabela de postagens, né? Add posts table. E show! Tá lá, se acessar priv repo migrations, já vamos ter duas tabelas criadas. Tem um timestamp de criação, não é aconselhável mexer nesse timestamps. E tem aqui o nosso nome da migration, ele já cria algum código definido aqui. Esse nome aqui é possível alterar renomeando o arquivo, mas também é aconselhado, quando renomeia o arquivo, mudar aqui também. Então, separou por um underline, quebra, minúscula, coloca maiúscula e segue o nome corretamente. Na função de change, nós podemos iniciar nossa criação de tabela com um create table, bem similar ao SQL mesmo, e vamos passar aqui um atom users, que basicamente é o nome da tabela que a gente quer. Do end aqui. Vamos ter três campos aqui. A gente precisa de um username. Ele é do tipo string. Também podemos ter um e-mail para a pessoa se logar na plataforma. String também. E podemos colocar uma idade, um age, que é para fazer algumas validações. Por exemplo, a nossa aplicação só vai permitir pessoas maiores de 18 aí, por segurança. E aqui embaixo colocamos também uma função de timestamps, que vai criar o created@ e updated@ do tipo datetime. E também podemos definir algumas regras no nosso banco. Aqui, saindo do end do create, podemos definir umas regras para
que eu só possa ter um usuário com esse nome e um e-mail único, basicamente, com o nosso unique index. Passamos aqui na tabela users. Dentro de um array, eu quero que o meu username seja único. Não tenha nenhum outro igual. E fazemos a mesma coisa por e-mail. Importante aqui ser em linhas separadas. Daria para colocar na mesma linha, só que acaba alterando um pouco a lógica. Digamos que se eu coloco na mesma linha, o usuário e o e-mail não podem ser idênticos para o mesmo usuário. Então, acaba alterando aí um pouco a lógica. É importante ser em linhas separadas, que daí eu posso, se eu quiser colocar o mesmo usuário que eu tenho no meu e-mail, eu posso, tranquilamente. Em seguida, a gente passa ali para a tabela de posts. Também ele já cria ali um default. Basicamente um template aqui. E a gente vai fazer da mesma forma, um create table posts, tabela em plural. No post a gente vai ter basicamente um conteúdo, um content, e esse content é do tipo text. Nós podemos colocar bastante texto nele. Podemos ter também o número de likes, que é inteiro, e podemos definir que esses likes têm um default de 0. Ele começa com 0 likes. Aqui a gente vai relacionar a nossa tabela de usuários com um user ID. Passando um references para users. E eu posso colocar também um onDelete, que é uma regra de deleção também, dizendo que ele vai deletar tudo. De novo, timestamps. E podemos também, para uma regra ali para agilizar a pesquisa no nosso banco, digamos que nossa tabela de posts já tenha 1 milhão de registros, 1 milhão de postagens. Nós podemos criar um index para agilizar a pesquisa dos nossos posts via user ID. Então eu defino o nome da tabela posts ali e passo em um array que eu quero o user ID, eu quero que ele seja um index. E fechado. Em migrations não mudamos mais nada. Se eu não escrevi nada errado, a gente pode executar essas migrations com mixact.migrate. E tá lá, executou nossos index, criou a tabela, não deu nenhum erro, então tá tudo certo. Até agora. Aí podemos partir já para a criação do nosso contexto, onde vamos ter nossas lógicas. Então, basicamente, aqui em lib.blog, fora do contexto web, eu vou criar um diretório users. Dentro desse diretório, eu vou criar um user.x. É uma regra, sim, você pode definir como quiser, mas é meio que um consenso definir o nome do esquema com um singular. O nome da tabela foi definida no plural, mas o nosso esquema que vai definir essa tabela acaba sendo no singular. Então, basicamente, ali definimos um módulo blog users user e podemos começar com a criação dele, importando e utilizando aqui o Ecto. A gente vai utilizar o Ecto padrão ali no Phoenix para criação desse esquema e de toda a nossa lógica do banco, toda a nossa definição. Então, aqui, use Ecto esquema, import ecto.changeset. E vamos definir alguns campos que são obrigatórios. Vou definir aqui uma variável de módulo, porque eu vou ter repetição de código, então eu não quero a todo momento repetir o código ali que vai ser colocado agora. Então, basicamente, eu quero definir ali que nós temos um username, um e-mail e também a idade, um age. Definimos basicamente com uma sigil W, que isso aqui vai ser um array, mas ele precisa ser um array de atom, então colocamos um A no final. Agora isso aqui vai gerar um array de átomos. E partimos para a nossa definição do esquema. Com o esquema,
o nome da nossa tabela que criamos, que no caso é users, abre do fecha end, e aqui não é add, mas declaramos nossos fields da mesma forma que está no banco. Colocamos lá nosso username, aqui muito importante, o Ecto não tem tipo text, pode até ser personalizado, mas não tem, então podemos colocar tipo string. Na verdade, text é para posts, mas tranquilo. Definimos também o nosso e-mail como string. E definimos nosso age. Igualzinho está no banco aqui, não muda nada. Definimos nosso age integer. E colocamos também nossas timestamps aqui, para elas serem mapeadas. Isso, as timestamps, quem mapeia e faz toda a alteração é o próprio Ecto. Ele sabe se localizar certinho. E aqui podemos definir, então, uma função de changeSet, que vai receber o usuário e vai fazer a criação dele, vai fazer todo o cast do usuário, todo o processo ali, todas as validações também. Então, eu posso passar meus atributos aqui para o usuário. Então, vamos aqui utilizar o Pipe Operator, que eu quero passar o nosso módulo atual, com essa notação, underline, underline, módulo, underline, underline, fecha e abre chaves. Aqui vou passar um Pipe Operator, que eu quero jogar esse módulo para dentro de cast. Eu vou passar meus atributos. E eu quero passar aqui também os nossos fields, que no caso são nossos required fields. E aqui inicia uma sessão ali de validações. Eu quero fazer um validate, por exemplo, quero validar ali que os nossos required fields são obrigatórios. Eu quero fazer um validate length também no username. Quer dizer, por exemplo, que o mínimo é 3 caracteres. Nosso usuário não pode ter menos de 3 caracteres. Podemos também adicionar um validate number. Eu quero validar a idade. Aqui vai uma palavra aí um pouquinho grande para o validate number. É um greater than or equal to. Eu digo que ele tem que ser igual ou igual a 18, maior ou igual a 18, nosso validate number. E por fim, a gente precisa adicionar os nossos unique constraints aqui, nosso username, em uma nova linha, nós passamos o unique constraint do nosso e-mail. E fechou. Aqui, ATTRs. E fechou. Dessa forma aqui já deve funcionar para criar um usuário no banco, só que não para atualizar. Para atualizar tem um detalhe, eu poderia simplesmente copiar essa função, criar uma função changeSet aqui embaixo onde eu recebo um usuário e eu recebo uns atributos. Basicamente eu copio todo esse conteúdo de cima, passo para cá e passo o meu user para cá. Só que reparem que ficou totalmente repetido. Se eu quiser mudar uma lógica aqui em cima, eu tenho que alterá-la aqui embaixo também, e isso não é muito viável no Elixir. Fica ruim para dar manutenção. Então, ao invés disso aqui, a gente pode simplesmente usar os parâmetros default do Elixir. Então, da simples forma de passar uma variável aqui, um argumento user, contra barra, o módulo que queremos chamar, no caso o módulo atual, e ao invés de passar o módulo aqui, passamos user para cá. Dessa forma, o nosso changeSet, ele recebe tanto um argumento como dois, e eu posso utilizar ele para atualização também. Agora esse changeSet aqui já podemos remover, aí sumiu totalmente a duplicação de código. E basicamente essa é a definição dos nossos users, já podemos passar para os posts. Da mesma forma, diretório posts para organizar, post.ex, define módulo, faz use do Ecto Schema, import do Ecto ChangeSet,
E aqui nós vamos precisar do nosso user, que acabamos de criar o esquema dele. Então podemos fazer um alias no nosso blog users.user. A gente vai precisar utilizar ele aqui. É aconselhável sempre fazer o alias do módulo para evitar toda vez chamar esse nome grandão aqui do módulo. Então a gente pode sempre cortar caminho e chamar apenas o user. Aí já começamos a definição da mesma forma que foi no user. Definimos o nosso field content. Como o Phoenix, o Ecto não tem o tipo text, nós criamos o tipo string, não tem problema. O tipo string do Ecto não vai limitar a quantidade de caracteres. E podemos definir também nossos likes do tipo integer, que tem default de 0. E aqui vamos passar uma condição que tem que ser belongs to, a regrinha aí de banco, onde dizemos que nossos posts vão pertencer ao usuário. Belongs to a user, e passamos em seguida vírgula o módulo que queremos que ele pertença. Também definimos nossas timestamps aqui. Certinho. E fazemos a definição do nosso change set logo abaixo. Da mesma forma que já podemos criar direto posts. Na verdade, não tenho certeza se vai ser dessa forma, mas vamos seguir assim por enquanto. Já que no Twitter que a gente conhece, não é possível a edição de posts, a não ser que você pague agora, né? Mas o nosso não vai ter, o nosso vai ser totalmente gratuito, não vai permitir edição de posts, então essa vai ser a regra da nossa aplicação. Da mesma forma que passamos o cast e passamos os nossos required fields que eu ainda não criei. Vamos criar aqui os nossos required fields. E se eu escrever dessa forma ou dessa forma, vai funcionar ambas. Eu vou escrever agora com a... Eu posso até escrever com array, mas o indicado seria, na verdade, manter um padrão. Então, se iniciamos com uma sigil WA de Atom, já vamos continuar com ela. Então, basicamente, a sigil não vai vírgula para separar os campos, é muito importante isso. Basicamente, aqui nós vamos ter um content e um user ID. Agora validamos nossos requirements. Podemos validar também a quantidade do nosso content. Então, digamos que ele vai ter um mínimo de 1 caractere e um máximo de 280. Aqui precisamos apontar um foreign key constraint, qual que é a nossa constraint aqui. No caso, vai ser o user ID. E também apontamos uma unique constraint, que é o user ID também. Basicamente vai dizer que nós temos... Vai dizer que não podemos ter mais de um post para usuários... Não podemos ter o mesmo post, na verdade, para usuários diferentes. Essa unique constraint vai dizer isso para a gente. E podemos também fazer, já aproveitar aqui mesmo, no esquema, e fazer a nossa lógica de adicionar likes, né? A gente vai ter os likes, que eu não adicionei aqui em cima. Então vou criar uma função chamada change likes. Ela recebe um post e também recebe nossos likes. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, ele não vai ser um cast, ele vai ser um change. Como eu já fiz o import do Ecto Change Set aqui, eu não preciso fazer mais nada, é só chamar o change aqui, já vai funcionar, já está incluído. Passamos nossos posts e eu vou passar o meu like aqui, passando a variável likes para cá. E basicamente definimos aí os nossos posts. Se eu for já no terminal e nada tiver incorreto, já podemos executar um -smix para executar o terminal interativo do Elixir dentro do nosso projeto. Show, ele compilou tudo certinho.
E eu posso, por exemplo, ter um user parents aqui, vou criar um map com o nosso username, passar um e-mail, teste@teste.com, e vou passar um age, vou passar 18, beleza, e chamando o nosso blog, o texto blog users.user changeset, são os nossos user parents. O retorno é um changeset, onde o erro está vazio e nós temos que ele é válido. Então, por exemplo, se eu passar uma idade 16 para validar o nosso changeset, e vou chamar a mesma função changeset, agora nós temos um retorno de valid false, e ele mostra os erros aqui que a idade deve ser maior ou igual a 18 anos. E por aqui mesmo, a gente já pode até executar isso aqui no banco através do módulo repo, que fica dentro do contexto de blog. Ele já vem por padrão quando criamos o projeto. É possível editar, customizar na forma que você precisar para o seu projeto, o repo, mas por padrão ele já serve para a gente. Então, com um usuário válido, nós podemos vir aqui chamar nossa função. Eu vou passar ela em um pipe para o nosso blog.repo.insert. E se tudo der certo, tá lá, a gente tem uma query de insert e um retorno de uma tupla com OK e a nossa struct de user com o usuário que foi criado, no caso que é a ID 1, já está no banco. Então, aparentemente, tudo certo. Mas falta ainda um detalhe para a gente finalizar essa parte de relacionamento que nós criamos aqui nos posts, o belongs to, mas ainda não referenciamos dentro de users o que vai acontecer com esses posts. Então, aqui, dentro de blog users, vou fazer um alias dos nossos posts. Show, e dentro do esquema, eu vou fazer aqui, vou dizer que ele tem has many, tem vários, um usuário pode ter vários posts, um atom de post, e em seguida passando o módulo post. E fechou. Dessa forma, o nosso relacionamento já vai funcionar. Se eu vier agora aqui no EX, vou fazer um recompile aqui. Eu posso chamar um blog repo, por exemplo, .all, e vou passar aqui a nossa struct, nosso módulo de user, no caso. E tá lá, ele já buscou. Inclusive, tá aqui os posts dentro de user agora. Eles estão como not loaded, porque por padrão o repo não traz dados que a gente não pede para não sobrecarregar. Então, a chave está aqui, mas não tem nenhum post carregado. Já podemos partir agora para a criação do nosso contexto, da nossa lógica em si. Aqui na raiz de blog, eu vou criar um arquivo chamado users, agora sim no plural, .x. E aqui a gente vai criar toda a nossa lógica. Módulo blog.users, no plural. Vai ser necessário para cá fazer um alias do repo e um alias do nosso users também, no caso do nosso esquema. E já podemos começar com uma função de get, fazer um get by ID, simplificar, senão toda vez a gente precisa ir ali no EX executar na mão, não faz sentido. Dentro do get by ID eu vou fazer um case, um repo.get. Eu vou passar o nosso user e vou passar o nosso ID que estamos recebendo por argumento também. E basicamente o repo.get, quando não tem nada no banco, ele retorna new. Então, setinha. Vamos dizer que quando retorna new, ele vai nos retornar uma tupla de error e um user not found.
Para caso venha um user, a gente pode até fazer um pattern match aqui para validar que realmente é um user. Subimos ele para uma variável. Em seguida, jogamos o resultado para frente, passando um OK. E o nosso user. Dessa forma, o nosso get já deve estar funcionando. Se eu ver aqui no EX, recompile. Agora sim, blog.users.getById, passar o ID 1. Tá lá, nós temos o OK, que foi retornado aqui, e a struct de usuário. Se eu passar um ID que não existe, ID 2, ele retorna um error user not found. E fazemos o resto também, lembrando sempre criar aqui funções públicas, porque temos interesse de chamar essas funções em outros lugares. Criar um create, que vai receber nossos atributos. Colocamos nossos atributos aqui, e via pipe operator vamos jogar para o nosso changeSet, user.changeSet. Como é um create, ele vai receber apenas um argumento, e em seguida chamamos nosso repo insert. E fechou essa aqui, basicamente toda a função de create, 3 linhas. Podemos também fazer nosso update, que ele recebe um ID, recebe nossos parâmetros. E aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso chamar um repo get de novo, ou eu posso aproveitar a função que já existe, que é a nossa getById. Ali já vamos utilizar para não replicar código. E basicamente a getById retorna um error ou reason, que não nos interessa muito. Nós podemos atribuir essa tupla para uma variável de error e simplesmente passá-la para frente. Vai funcionar tranquilamente. E para caso tenhamos um OK e um user, aqui estamos fazendo um pattern match com user só para garantir que realmente é um user, mas no caso aqui não tem muita necessidade de validar isso, porque eu estou chamando a getById e na getById ela já está validando aqui se é um user. Então fica meio redundante validar isso, não precisamos. Basicamente, chamar um user já está tudo certo. Eu posso criar uma função do update, onde ela vai receber o nosso user, vai receber nossos atributos. E agora sim, pode criar uma função privada, que essa do update só vai ser utilizada aqui. Ela recebe um user e atributos. Nosso user para o nosso user.changeSet. Agora ele recebe sim os nossos atributos, ele vai receber 2 argumentos. O nosso user, que está sendo passado para cá por primeiro argumento, via pipe operator, e o segundo argumento é os nossos atributos. E chamamos a função repo.update. Tudo bem semântico, bem simplesinho, repo update, repo.delete, repo.insert, repo.get, é tudo bem semântico no Elixir, no Ecto, no geral. Podemos agora partir para a nossa função de deleção. Também bem simples, a gente basicamente busca o nosso usuário via o ID que está recebendo. Caso receba um error e um reason, podemos atribuir esse erro para uma variável. Essa atribuição é simplesmente para não precisar fazer isso aqui. Acaba sendo muito redundante, tem que fazer isso aqui toda vez. E pode ser muitas vezes que a gente faz isso num sistema de maior escala, então atribuir o nosso erro que vai ser enviado para frente, nosso erro ou o nosso acerto, o que vier ali, acaba sendo mais simples quando o resultado do case é basicamente a mesma coisa que a gente quer enviar para a saída da função. E de novo aqui a gente pega, se caso a gente recebe nosso OK e o nosso user, nós chamamos aqui bem mais simples, não precisamos fazer um do delete, que basicamente é uma linha só.
basicamente passamos para o repo delete o nosso user. E pronto, o nosso módulo está criado. Se a gente vier no EX, der um recompile, e eu posso acabar listando eles aqui com um tab, ponto, tab, aparece todas as nossas funções públicas. Reparem que a do update não aparece, ela é privada, tem um P no final aqui. E basicamente são essas as funções que a gente vai utilizar por agora no user. E partindo para o nosso contexto de posts, também aqui na raiz, blog, podemos criar um posts.x. Definimos nosso módulo. Blog.posts. Aqui eu vou precisar do alias do nosso esquema. Vou precisar do alias do nosso repo. Está ordenado em ordem alfabética. Da forma que eu criei o usuário, eu posso criar aqui o def get by ID. Exatamente da mesma forma, daria até para copiar, mas podemos escrever rapidão. Ele recebe um post, recebe um ID. Caso venha new, ele retorna um error e um post not found. E aqui podemos fazer aquela validação de post para simplificar nossa aplicação. Ele vai retornar OK e um post. Podemos buscar nossos posts, vamos agora criar um. Então, um def create recebe parâmetros, os nossos atributos. Digito atributos nessa linha, passo via pipe operator para o primeiro argumento do nosso change set. Em seguida, eu chamo um repo.insert. Então, o repo.insert ele está recebendo um acto change set que está sendo retornado na função change set. Então, vamos ter um update aqui. Daria para fazer, mas o update nosso microblog não vai ser possível. Apenas criar e deletar. E também vou utilizar nossa função pública getById. No caso, essa função getById, ela é referente a posts. Não tem muita necessidade de eu criar uma função com o nome de getPostById, porque subentende-se que já estamos dentro do módulo de posts. Então, o que eu quero fazer get é um post. Não estou no módulo de posts para fazer um get de um user, então o nome acaba casando com o nosso módulo. Caso recebemos um erro e um reason, para a gente não importa o que vier aqui depois, ele sempre vai ser uma tupla de erro. Atribuímos error e passamos o error para frente. Ou caso venha um OK e um post, fazemos um repo.delete e passamos o post por delete. Opa, aqui faltou setinha. Show. Agora vamos criar nossa lógica para adicionar nossos likes. A função de add like post. Ele vai receber o ID de um post. Podemos fazer o get dele. Caso venha um error e um reason, atribuímos para uma variável error, da mesma forma. E para caso venha um OK e ele receba um post, aqui sim eu vou abrir a struct post, porque eu vou atribuir lá para uma variável também, post. Aqui em posts eu quero capturar o que tiver dentro de posts, eu quero meus likes. Então atribuo basicamente aqui chave valor para os nossos likes.
Eu vou pegar esse post, vou chamar a nossa função agora end likes, e basicamente ela vai receber os nossos likes mais um. E eu passo isso para o repo.update. Ou seja, eu estou pegando os likes que eu tenho no banco, estou somando um e estou guardando no banco de novo. Então, com isso aqui a gente já pode testar. Sempre que mudar algum arquivo tem que rodar o recompile. Agora eu posso criar um post bem mais simples, eu não preciso fazer pipe para repo.insert, nós já temos a função de post. Mas antes eu vou atribuir uma variável para ela, fica mais fácil. Então nós temos nosso content, meu primeiro post. E nós temos o nosso user ID, se não me engano o nosso user ID é 1. Foi criado antes. Nós já temos um usuário de ID 1. Agora eu vou chamar blog.posts. No tab já dá para ver todas as funções que eu tenho. Eu quero criar um post. Basicamente eu vou passar a nossa variável post para ele. E tá lá, content não existe. Opa, aqui eu criei context. Não vai existir mesmo. Nesse caso aqui, o banco ele não está em produção, eu posso simplesmente rodar um mix.ecto.reset. Ele vai rodar nossas migrations de novo. E show. Um texto seria difícil de executar aqui, não ia mesmo. Agora sim, nós temos que criar o nosso novo usuário. .create. Vou passar aqui dentro da função um username. Vou passar um e-mail. teste@teste.com. A gente ainda não valida e-mail, então poderia passar qualquer coisa aqui. Eu vou passar um age maior ou igual a 18. E tá lá, temos o nosso user de ID 1. Vou voltar um pouquinho o histórico aqui. Eu tenho salvo já meu primeiro post. Chama blog posts.create. Passando agora sim a minha variável post. Agora sim, nós temos nosso content criado. Meu primeiro post de ID 1. Então eu posso agora simplesmente chamar blog.posts.addLikeToPost. Aqui eu estou dando tab para completar, para ser mais eficiente. E nosso ID aqui é 1. Se eu passar, por exemplo, ID 2, tá lá, error, post not found. Eu vou passar aqui meu ID 1 e ele me retorna um update com sucesso, um OK e uma struct de post. E tá lá nossos likes 1. Eu posso executar ela de novo. E tá lá likes 2, likes 3, likes 4 e tá subindo os nossos likes aqui. Eu posso também deletar um post. Fazendo blog.posts, delete. Deletar o ID 1. Tá lá, nosso post não existe mais. Nossos likes já eram. Se eu chamar a função addLikeToPost com ID 1, agora a gente tem um post not found. Esse post já foi deletado. Não é possível adicionar like de novo. Eu posso, por exemplo, também, nós temos um fluxo de atualização de usuários. blog.users.update. Eu posso, deixa eu pegar meu map de user, eu tinha deixado ele aqui. Eu vou utilizar o mesmo map para facilitar. Eu posso dizer que agora o meu usuário não é mais Douglas, apenas é Douglas Toffoli. E mudei de provedor, agora meu provedor é o Gmail. Para atribuir user para uma variável, meu map de user,
Agora sim eu posso chamar blog.users.update. Ele espera que a gente faça, se eu der tab, aqui, /2, ele é uma função de aridade 2, ele recebe 2 argumentos. Então, um deles é o nosso ID e o outro são nossos atributos. User, tá lá. SQL executado com sucesso, update, e ele nos retornou agora um OK e uma struct de usuário com ID 1, e agora meu username é Douglas Toffolo e mudamos para o gmail.com. Poderia também alterar a idade, se eu quisesse. Exemplo 16. E ao chamar a função de novo, nós temos um retorno agora de erro e um change set inválido. Ele tem valid false, porque ele está dizendo aqui errors precisa ser maior ou igual a 18. Então, basicamente, é esse o nosso fluxo simples. Podemos partir, então. Ainda temos tempo, podemos partir, então, para a criação das rotas. Eu não tenho nada no Insomnia ou coisa do tipo, mas para a criação de rotas, nós podemos já fechar nosso blog, nossas regras já estão bem definidas, está tudo certinho. Outro detalhe que a gente definiu, se não me engano foi aqui na migration de posts. Nós temos um onDelete, users, onDelete, delete all. Caso o nosso usuário seja deletado, todos os nossos posts relacionados a ele são deletados também. Muito importante isso. Caso você não queira, na sua regra, seja fundamental manter seus dados, não pode ter aquele onDelete, delete all. Então podemos fechar nosso contexto de blog. E aqui, blog web, nós temos nosso router.ex. É ali que vão ser definidos todas as nossas conexões. Tudo relacionado à API, HTML, a página que vai ser redirecionada para o usuário pode ser definido aqui. Então a gente vai fazer aqui no contexto, no escopo de API. Nesse escopo API, nós temos um pipe through API, onde ele define, aqui mais em cima, tem um pipeline API, né? Ele define um plug que basicamente aceita JSON. Ou seja, eu posso mandar JSON por aqui, ele responde JSON, está tudo certo. Não precisamos mexer mais nada aqui. Então eu quero definir um resources. O Phoenix ele define esse resources, que basicamente ele vai criar todos os nossos endpoints necessários, sem eu precisar ficar definindo um por um na mão. Daria para fazer também um get ou um post, todas essas opções disponíveis. Mas vamos utilizar o resources para facilitar para a gente. Como nós já temos a regra bem definida, podemos basicamente adicionar um /users, adicionar aqui um users controller, e basicamente é isso. O resources ele vai definindo as nossas rotas de acordo com a função. Então, por exemplo, a rota create é redirecionada para a função create, def create. Função update, def update, e assim por diante. Podemos também definir um resources para posts. Posts. Eu vou chamar, esses controles ainda não existem. Posts controller. Só que o posts a gente tem algo diferente. Nós não temos edição de posts. Então eu posso adicionar aqui uma vírgula depois do controller e colocar um except e dizer que a gente não quer edit. Edit para o Phoenix é uma página de edição, no caso front-end. Então, posts /id /edit, que vai ser redirecionado para uma view de edição. E também não queremos update. Não queremos update. Nossa aplicação só vai criar e deletar e fazer get. Já podemos partir para a criação dos nossos controllers. Primeiramente, nosso users controller.ex. Definimos o módulo.
Agora estamos em blog web, web maiúsculo, ponto users, maiúsculo de novo, controllers, controller no singular, users no plural. E aqui podemos definir que esse módulo é um controller. Basicamente, bem simples. Use, blog web e um atom de controller. Com isso aqui a gente define e fala para o Phoenix que isso aqui é um controller, ele vai entender e vai saber lidar com isso aqui. Aqui é necessário fazer o import, no caso o alias, dos nossos users, do nosso contexto de lógica e também do nosso contexto de esquema. Precisamos aqui também do nosso user, da nossa struct. Então vou definir aqui um def create, vai ser mandado para cá. O primeiro argumento, como aqui é um controller, ele recebe uma conexão. Ele também recebe atributos. E aqui podemos usar o if para validar se isso aqui está certo. Devolver para o usuário algum erro mais amigável. Então, basicamente, definimos aqui que caso ele receba um user, nós vamos precisar do user definir para uma variável. Caso o nosso users.create com os nossos atributos, caso ele receba isso aqui, vai executar isso aqui. Pegamos nossa conexão, colocamos nela um status code HTTP de created, status 201. Poderia também colocar aqui manualmente o número, não tem problema. Só que o status em atom, escrito, ele fica bem mais semântico. Devolvemos também o nosso JSON com o nosso user. Então, basicamente, dentro do JSON, eu estou passando a minha conexão, onde eu já inseri nessa conexão o nosso status de created, e vai devolver um JSON com o nosso usuário que foi criado. Então, podemos passar também já para a função de posts, controller.px. Posts podemos fazer algo bem parecido, praticamente idêntico. Blog web posts controller. Definimos nosso controller. Precisamos do nosso alias, os nossos posts, no caso, as nossas funções, e também posts.post. E vamos definir aqui uma função de create, onde recebe conexão, recebe atributos, e fazemos a nossa condicional. O if, caso ele gere algum tipo de erro, caso ele não dê match com isso aqui, ele devolve o erro para quem chamou. No caso, quem está chamando isso aqui vai ser nosso posts.create com os nossos atributos. Se qualquer coisa der errado, vai ser retornado para cá. E por fim, passamos nossa conexão. Colocamos um status. Esse status é created. E colocamos nosso JSON post. Eu posso também fazer para deletar um post. Fazer um def delete. Com a nossa conexão. O nosso ID. O nosso post ID. E aqui não precisamos, ou melhor, podemos fazer o update do user, acho até melhor para esse caso. Podemos fazer um update aqui no user. Recebemos a conexão e aqui vamos precisar capturar um map, fazer um pattern matching aqui. O Phoenix ele manda para o controller tudo via maps string, então temos que fazer essa notação aqui, igual setinha e a nossa variável ID. Recebemos nossos atributos aqui. Basicamente eu estou fazendo um pattern matching para capturar apenas o ID, mas eu também me interesso pelos atributos que vêm junto com esse ID.
caso tenhamos um user, seta no caso para a esquerda, users.update, passando o nosso ID e passando nossos atributos. E agora sim, podemos fazer basicamente quase igual ao que está em cima, só que em vez do status created, passamos um status ok. Se ele está aqui dentro, entende-se que tudo deu certo, porque o if está fazendo a validação para a gente. E retornamos o nosso JSON. Então, se eu vier aqui, eu não tenho certeza se o recompile funciona aqui, porque eu alterei o router.ex. Toda vez que é alterado algo dentro de config ou algo dentro do router, é preciso reiniciar a aplicação. Ele não pega os novos valores. Nesse caso, o que a gente quer está aqui fora. Se a gente executar aqui, se não me engano, é mixphx.routes. Tá lá, ele imprime todas as nossas rotas disponíveis. No caso, eu vou minimizar aqui e puxar o nosso router.ex. Estamos dentro do escopo de API. Então, no caso, tudo que ele criou aqui é /API/users/API/posts. Então, o user nós temos patch e no posts nós não temos patch, porque eu coloquei except que eu não quero edit e update. Então, aqui no user nós temos um users ID/edit e no posts nós não temos, porque eu coloquei explicitamente que eu não quero esses dois aqui. Então, qualquer coisa, além do except, temos também a condição only. Eu posso, por exemplo, colocar apenas create, eu não tenho certeza se vai dessa forma. Aí tá lá, apenas create para o user, mas não é o que queremos. Only, colocamos apenas o que queremos, e except, colocamos aquilo que a gente quer remover. Com isso, acho que a gente terminou nosso fluxo. Simples, poucos arquivos, regra bem definida, tanto no banco quanto nos nossos esquemas. Bom, basicamente é isso. A gente pode também fazer testes. Eu acabei não citando aqui. O ambiente de teste, por padrão, ele não vem com texto de regra de negócio, mas é possível criar. Sempre importante manter a mesma lógica. Se eu criei aqui blog/posts/post.ex, aqui vai ser da mesma forma. Blog users, e dentro teremos um user test.exs. Aqui podemos fazer um teste rapidão para fechar. Aqui da mesma forma a gente define um módulo. Ele já autocompletou aqui. É pouca coisa diferente. Basicamente, ele tem blog.users.userTest. Ele é um arquivo de script do Phoenix, do Elixir na real. Reparem pelo exs, é um arquivo de script. Então nós podemos, por exemplo, definir... aqui eu não tenho certeza, no caso, esse aqui é um teste de esquema. Eu não tenho certeza se precisamos do data case, mas podemos deixar, não tem problema. Ele vai lidar de certa forma com o banco. E importamos aqui via alias, nós precisamos do nosso user, né? Vamos fazer um teste de user. Escrevo aqui, basicamente eu vou fazer um describe com um change set. Esse describe eu coloco a função e a aridade dela, que é /2, ela recebe 2 argumentos. E aqui eu vou definir um teste. E quando todos os argumentos são válidos, retorna um change set válido. Esse aqui geralmente a gente escreve em inglês, acaba ficando um pouquinho menor, mas é sempre interessante descrever bem o que o seu change set, o seu teste, na verdade, está fazendo.
Aqui eu posso já definir o nosso... Posso definir o user aqui, da mesma forma que a gente criou no EX, eu posso colocar aqui um username teste, eu posso colocar um e-mail teste@teste.com e posso colocar um age de 18. Então aqui, o que meu teste vai fazer? Quando todos os argumentos são válidos, ele tem que retornar um change set válido. Essa é a lógica. Eu posso atribuir aqui um response, uma variável response, eu vou colocar meu user.changeSet, passando meus atributos para ele. E aqui eu vou fazer um assert, que eu posso até colocar qualquer coisa aqui, vou colocar um ok, e vou colocar um igual, que estamos fazendo um pattern match, uma asserção aqui. Estamos fazendo uma asserção de ok com o que temos em response. Se eu executar agora nosso mix test, provavelmente ele vai compilar toda a aplicação para teste. Demora um pouquinho, a gente pode ir passando, então, para o teste de falha, já que basicamente é pouca coisa diferente. Definimos um teste. Quando há argumentos inválidos, retorna um change set inválido. Basicamente é isso. Eu posso copiar nossos atributos, eu posso copiar essa função também. E nos nossos atributos nós vamos colocar que o age é 16. Então aqui nós tivemos uma falha aqui. Exatamente, ó. Ele tentou fazer uma asserção de um ok com um acto change set. E reparem aqui, ele tem um valid true. Então nós podemos tirar o ok e definir um act.changeSet, onde ele tenha um valid true, e podemos colocar também aqui no comecinho errors vazio. Dessa forma o teste deve passar. Eu posso testar isso chamando mix test log users userTest.x, 2 pontos, e o número da linha onde está o meu teste, que é o número 7. E agora sim, não tivemos mais erros. Podemos passar agora para o nosso outro teste, que no caso aqui sim, queremos validar algo errado. Então eu posso simplesmente fazer o mesmo assert que eu fiz aqui em cima, só que colocando um valid false. Se eu manter true aqui, eu vou executar todos os testes aqui. Tá lá, mantive valid true nesse teste de erro. Ele vai mostrar aqui o teste changeSet 2, quando há argumentos inválidos, retorna changeSet inválido. Ele mostra a linha do teste, deu match, falhou o match, não deu match. E aqui ele mostra o que ele teve na esquerda e o que ele teve na direita. Então, basicamente, esse aqui é um teste de falha. Se a gente colocar um valid false, sabemos que ele vai dar um valid false nisso, em todos os casos. No mix test. Agora sim, todos os testes passaram. E basicamente, essa é a nossa aplicação, esse é o nosso fluxo. Assim que a gente desenvolve testes, tanto com banco como sem banco, testes unitários, testes de aceitação. Basicamente, tudo no Elixir, sem instalar lib nenhuma no Elixir, no Phoenix, sem lib nenhuma, apenas com as libs do Phoenix, que são, na verdade, poucas. A gente pode ver aqui no nosso mix.exs, são poucas libs que o Phoenix usa por default. E basicamente é isso. Fechamos, Matheus. Maravilha, maravilha. A gente passou aí de um CRUD completo até com testes, né? Foi longe. E até eu tava brincando aí com o pessoal no chat, né? Que, parece tão simples, e é simples, né? Construir as coisas muito rápido, com poucas linhas de código, óbvio. A pessoa do Douglas aqui
manja pra caramba desse assunto, né? Que isso. Manja muito disso. Então, para ele é simples, né? Não deu nenhum erro de compilação. Eu vi que alguém brincou ali no chat também, né? Mas, cara, que bacana, que bacana. A gente construiu, então, aí nessa live em 1 hora, vamos colocar, né? Porque alguns minutos eu roubei aí. Um CRUD completo com testes de falha e testes de acerto. Olha só que loucura, né? Muito rápido, muito produtivo. Eu separei 2 perguntinhas aqui, Tá, tá? Antes manda. da gente ir para os nossos finalmentes. E as 2, se eu não me engano, foram do Léo Cavalcante. A primeira pergunta que ele fez, tá, é falando um pouco sobre performance. Ele comenta o seguinte: geralmente esses frameworks mais bloated, tipo Django, Rails, Laravel, Spring e ASP.NET e assim por diante, tá, tem um penalty de performance. Isso acontece com o Phoenix em Elixir também? Tem alternativas micro, slim para o Elixir? Então, acredito que tem assim, tem um framework menor, mas também muito conhecido, chamado Ash, Ash, A-S-H. Mas assim, em questão de performance, o Phoenix ele lida muito bem. Eu já tive experiências ali com o Phoenix tratando filas assim de mais de 1,5 milhão de dados por dia, de forma assíncrona e paralela. Vai depender muito do seu código Elixir se ele está performando bem. Então, por exemplo, enumerables, utilizar funções do módulo enum, que são muito complicadas assim, dependendo do cenário. Pode ter cenários que a sua função vai performar muito bem e outros cenários que não tanto. Então, tem que saber ali lidar sempre com esse enumerable, saber tratar bem as strings, para caso tenha muitos dados também. E tudo depende do seu código. O Phoenix ele aguenta muita carga. Porque, basicamente, só para complementar, o Phoenix ele é ali um aglomerado de coisas. Ele não é uma construção, ele não define uma arquitetura. Então, a gente pode utilizar ele como um starters, sabe? Daria para fazer isso, daria para instalar o Ecto numa aplicação Elixir criada do zero, sabe? Mas o Phoenix ele acaba sendo um starter. Ah, muito bom, muito bom. Eu concordo com essa o código vai fazer diferença, né? Porque normalmente se tem algum pênalti de performance, claro, pode ter alguma lib que, enfim, tá pesando, mas normalmente é o dev que fez alguma coisa que não deveria, né? Ficou 3 fors dentro um do outro, né? 3 ossos de repetição lá, e aí travou a aplicação. Cara, mas muito, muito boa essa resposta. A outra pergunta que veio do Léo e depois tem uma do Camilo, né? O Camilo gosta de fazer isso, ele fica quietão durante toda a live, aí ele chega no final, assim, eu acho que ele tem um bloquinho de notas, um monte de Deve ter. perguntinhas. Aí ele diz, cara, vou fazer essa pergunta aqui só para ver o que vai acontecer. Mas vamos lá, mais uma pergunta do Léo aqui, que era na parte que tu estava colocando os erros, né, para passar o erro para frente e tudo mais. Foi lá no comecinho. Ele questiona o Sim. seguinte: sobre esses retornos, error ou result, tem alguma convenção tipo Go? Não tem uma maybe option result em Elixir, tipo Rust? Pegou na comunidade, teus retornos assim? Pelo que eu entendi da pergunta dele, é mais se tem algum padrão, alguma coisa que a gente segue para esse tipo de retorno, ou se é algo convencionado na comunidade Elixir. Então, acredito que não tenha nenhum padrão. Dependendo do projeto que você entra, pode ter gente que gosta mais de case, pode ter if no Elixir, não é tão comum, mas pode ter. Pode ter o if. Então, assim, aqui eu coloquei os retornos todos no contexto de users e posts. E você repara que fica um pouco repetitivo, mas tem pessoas que gostam, por exemplo, quem usa GraphQL às vezes curte colocar no resolver. Quem usa mais apenas REST curte às vezes colocar no controller as condições, sabe, as condicionais de erro. Pode também, não tem problema, assim, não tem uma convenção exatamente. O que servir melhor para sua aplicação ali, para o seu código, dá para fazer. Muito bom, muito bom. Só cuidado para não virar uma bagunça, né? Eu vi o Douglas reforçando várias vezes, e eu gosto de reforçar isso também, né? Começamos seguindo um padrão, vamos seguir esse padrão até o final, né? Os nomes foram tais e tais, a gente vai continuar utilizando esses nomes,
E daí fica bonitinho o nosso código, e aqui vale para qualquer linguagem, né? A gente está falando, obviamente, hoje de Elixir e Phoenix, mas vale para qualquer linguagem que tu vás programar. Bom, Isso, ele o padrão ali é importante. Pode até ter repetição de código. A gente curte não funcionar uma repetiçãozinha, né? Mas que tenha tudo padronizado ali bonitinho. exatamente, exatamente. Tem mais uma pergunta do Camilo, tá? Que aí é essa que eu falei que ele tem no bloco de notas lá, que ele pergunta a diferença entre schema e migration. E até ele coloca, não é parecido? Ah, uma pergunta muito boa. Essa é uma dúvida, na verdade, bem comum no começo. As migrations, elas são o versionamento do nosso banco de dados. Então, todo histórico que eu tenho ali está nas migrations. Se eu quiser alterar o nome de uma coluna, ou eu quero criar uma tabela nova, eu quero renomear uma coluna, adicionar uma coluna, eu tenho que criar uma migration nova. Essas que eu criei agora e rodei elas, já executei no banco, eu não posso mais modificá-las. Tem que ser muito sério isso, porque modificou ali, com certeza algum dia vai dar problema em produção, vai quebrar tudo, ou a migration. Porque assim, ela tem as timestamps, e uma vez que o Phoenix executou, o Ecto executou essas migrations, elas não são rodadas mais. Então, qualquer modificação que eu fizer nesses dois arquivos e executar o mix ecto migrate, ele não vai mais fazer efeito no banco. Já os nossos esquemas, ele é como se fosse um espelho do nosso banco. Nós temos toda uma construção, uma definição da nossa tabela do banco de dados em código. Então é com isso que o Ripple consegue se localizar. Quando eu passo para ele um user, ele sabe os campos que ele tem através do esquema, não é pelo banco. Então, se tiver alguma coisa diferente ali, ele deu erro. Inclusive, deu erro na live, foi muito bacana ter acontecido esse erro, que eu escrevi na migration o nome errado, e na hora de executar acabou dando erro que ele não conseguiu localizar o nome que eu escrevi. A gente utiliza, eu sou mais do mundo Java, do mundo TypeScript, né? A gente também utiliza um ORM lá que segue essa mesma lógica, e às vezes os alunos esbarram nesse problema também. Tá, mas eu botei esse nome aqui. Mas como é que tá no teu esquema lá? Não, tá diferente. Bah, nem me liguei. Botei com letra maiúscula, minúscula, botei um S a mais aqui, e é óbvio, né? Aí acaba se perdendo. Mas, cara, muito bom, tá? Acredito que a galera conseguiu aprender um pouco mais sobre o que é esse tal desse Phoenix, né? Que é um framework que facilita muito a nossa vida. Eu acho que os frameworks, eles vêm para isso, né? Então, eu sou do mundo PHP, a gente tem um Laravel que é muito bom também, que facilita muita coisa, e é aquela máxima, dá para fazer na mão? Óbvio que dá, mas não seria em uma hora que a gente faria um code completo dessa mesma forma, com toda essa ferramenta, todo esse conjunto de ferramentas, com testes completinhos, né? Então, acredito que para quem está iniciando aí no mundo de Elixir, passou já pelo repositório ali do Learn for Elixir, pode começar a dar uns passinhos. Não vejo problemas em aprender o Phoenix, tentar criar algumas aplicações, né? Mas lembrando que ele é um framework para a linguagem, né? Então, continuar evoluindo também com a linguagem. Novamente, muito obrigado, Douglas. Não sei se tu tem mais alguma coisa para comentar aqui com a galera, tá? Se tem mais alguma informação útil que tu queiras passar, senão a gente vai se encaminhando para o final aqui da nossa live de domingo. Show. Nossa, velho, eu agradeço demais aí o convite do Camilo, da UBL, pela participação aqui. Curti demais, um pouco nervoso, mas deu tudo certo. Eu consigo disponibilizar ali esse repositório aqui para a galera, consigo jogar no chat aqui. E fica aí o desafio para quem quiser. Ele está privado ainda, daqui a pouquinho vai estar público. Para quem quiser aí finalizar os testes, fazer mais implementações para treinar, estudar, fica à vontade, é só fazer o clone, fazer o fork lá. Tá aberto aí para a comunidade. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito obrigado mesmo, tá, Douglas? Vou te segurar mais um pouquinho aqui comigo, só vou tirar a tua tela, até para a gente fazer a finalização, né? Sigam esse jovem aqui nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui as redes sociais dele, que ele me mandou aqui no privado, eu mandei durante a live, mas sigam esse carinha lá nas redes sociais. E, como de praxe, né? Eu vou te convidar aqui para outras lives, para a gente daqui a pouco bater um papo, né? Fazer mais
desse tipo de codificação, que eu acho muito interessante quando a gente traz alguém para falar, né, sobre alguma ferramenta e mostra na prática, não fica só na parte da teoria. Eu achei maravilhoso e acho que isso ajuda ainda mais quem está querendo aprender, ver um uso real, ver uma coisa sendo construída, né? Não fica só naquela parte bonitinha que vai um dia nascer. Então, muito obrigado mesmo por todo o suporte, toda a ajuda no Learn for Elixir, né, Douglas? E também por estar aqui com a gente nesse domingo de noite, né? Já são 9h21 aí, poderia estar assistindo o Caldeirão do Hulk, né? Ou nem sei mais o nome do programa, mas está aqui mostrando um pouco de Phoenix para a gente, tá? Então, muito obrigado mesmo. Para a gente se Eu que encaminhar, agradeço. e aí depois tu faz a tua despedida para a galera, eu só queria mostrar de novo o spoiler que eu dei lá no início da live. Né? Eu vi que no x.com, afinal o Twitter não existe mais, né? O Camilo publicou lá uma rinha que estava prestes a vir, um novo evento que a gente está organizando aqui por parte da UBL e uma galera muito interessante que está em conjunto aí conosco para fazer isso acontecer. Então a imagem real, né, para que vocês vejam aí, é essa daqui. Né, a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias o que é esse negócio, né, o que é essa rinha de algoritmos, que é o próximo evento aqui da UBL. O Learn for Elixir, ele está chegando ao seu final, né, então a gente encerra aqui a Hacktoberfest, encerra também esse conjunto de lives que foram todos os domingos, né, e esse outubro teve 5 domingos, então nós tivemos aí várias lives com pessoas bacanas, lá na primeira comigo e com o Camilo, depois com o pessoal da Cumbuca, tá? Depois a gente teve Crystal com o Guto, falou um pouco sobre nomadismo digital e hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre Phoenix com essa fera aqui, com esse grande programador, né, o Douglas, mostrando como construir um CRUD até com testes, né, em menos de 1 hora. Então vai rolar essa rinha de algoritmos, em breve vocês vão ter mais informações. Esse é o único spoiler que a galera me permitiu falar, né? Eu não posso falar mais do que isso, e na real eles nem me contaram mais do que isso, né? Eu senti uma leve desconfiança, né? Brincadeira, tá? O pessoal tá debatendo lá, tá construindo, né? Então eu nem tenho mais informações, mas vai rolar essa rinha de algoritmos. Essa live fica gravada, vai ir para o meu canal depois, tá? youtube.com/roveb com 2 Es. Todos os vídeos do Learn for Elixir até o momento estão lá no canal, tá? Então vocês podem dar uma visitada aí em todas as lives que a gente passou. Deixa eu tirar agora a imagem da rinha de algoritmos, né? Quem viu, viu. Quem não viu, talvez veja na gravação, mas vai sair provavelmente só na quinta lá no meu canal, né? Então vai demorar um pouquinho. Quem perdeu o spoiler, perdeu e agora vai ter que esperar o lançamento oficial deste novo evento. Bom, queria mandar para vocês também e reforçar o formulário aí do professor Adolfo. Ele está fazendo uma pesquisa com base nesse evento que a gente construiu aqui do Learn for Elixir, né, para tirar algumas conclusões, principalmente sobre a utilização de livebooks. Então, você que participou aí do Learn for Elixir, pode responder esse formulário, né, o formulário Google com poucas perguntas, e aí você já responde e ajuda a gente também. Queria agradecer aqui as mais de 266 pessoas que deram sua estrelinha lá no repositório Learn for Elixir e todas que participaram desse evento, né, que durou durante todo outubro, principalmente para as pessoas mentoras, e aqui na pessoa do Douglas eu cumprimento todos os mentores do evento, né, também faço aqui o cumprimento, né, às pessoas que fizeram esse evento acontecer como patrocinadores, então o pessoal da Nomads, da Cumbuca, da UTF-PR também produzindo aí o conteúdo, na pessoa do Camilo também, que foi extremamente importante para puxar à frente nisso, né, e fazer esse evento acontecer. Nossa ideia é que mais eventos aconteçam, que mais pessoas entrem aqui na comunidade, né, que assumam os nossos lugares aqui também, né, que outra pessoa venha aqui e faça uma live, que nem o Douglas fez, né, que faça vários e vários conteúdos. Eu vi aí no chat que rolou alguma coisa de Bash, tá? Bash é a minha linguagem nativa aí, é o que eu utilizo no dia a dia, então vamos pensar aí em algumas lives também sobre
Bash. Fica aqui então meu agradecimento a todo mundo que participou deste evento. A gente vai publicar ainda algumas coisas aí nas redes sociais, mas fica o agradecimento, né, por todo esse mês de outubro. Douglas, faça a tua despedida aí e aí a gente a gente manda todo mundo que está assistindo aí para um outro canal, enquanto eu procuro aqui um para a gente mandar. Show, valeu galera que acompanhou ali, meu fã-clube, tava mandando coraçãozinho ali o tempo todo, eu tava acompanhando o chat na outra tela. Agradecer o convite, e é isso aí, um bom domingo a todos. Minhas redes sociais aí já passaram, mas tá por aí. É isso aí, ó, tá no arroba aqui, ó, arroba Douglas Toffoli. No Esse aí não Twitter é um tem pouquinho erro. diferente, né? Mas daí é só Arroba, jogar lá que vai arroba encontrar com você. Douglas, a galera conhece. Aí, ó, Mas é perfeito, isso aí. perfeito, perfeito. Bom domingo a todos. A gente vai fazer uma raid agora lá para Julia Labs, tá? Acabou de bugar o painel da Twitch, tá? Mas continue aí um bom domingo e uma boa semana para todos vocês. E eu acho que eu acabei de cancelar a raid sem querer, né? Então vamos esperar mais um pouquinho aqui. Ó, o noobzão aqui tentando clicar nos botões, né? Sou muito melhor com uma telinha preta, pô. Me dá 2 comandos que eu faço o bagulho funcionar. Tem que apertar no botão, ferrou, né? Não funciona aqui. Aí, ó. Agora sim. Bom domingo para todos vocês, jovens.